Dia 15 de fevereiro. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Êxodo 39, 1, 40, 38, Marcos 1, 1, 28, Salmos 35, 1, 16 e Provérbios 9, 11, 12. Êxodo 39, 1, 42.38. Êxodo 39, 1, 43. Versículo 1. Com fios azuis, roxos e vermelhos, fizeram as vestes litúrgicas para ministrar no santuário. Também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 2. Fizeram colete sacerdotal de ouro, fios azuis, roxos e vermelhos e linho fino trançado. Versículo 3. Bateram o ouro em finas lâminas e cortaram em fios para serem tecidos com os fios azuis, roxos e vermelhos e o linho fino, obra de artesão. Versículo 4. Fizeram ombreiras para o colete, unidas às suas extremidades, formando uma só peça. Versículo 5. O cinto do colete era feito da mesma obra tecida, de ouro, fios azuis, roxos e vermelhos e linho fino trançado, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 6. Prepararam as pedras de ônix, engastadas em filigranas de ouro, gravadas como um selo com os nomes dos filhos de Israel. Versículo 7. Colocaram-nas nas ombreiras do colete como pedras memoriais para os israelitas, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 8. Fizeram o peitoral, obra de artesão, como colete sacerdotal, de ouro, fios azuis, roxos e vermelhos e linho fino trançado. Versículo 9. Era quadrado, com 22 centímetros de comprimento e 22 centímetros de largura, dobrado em duas. Versículo 10. Colocaram nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira, um rubi, um topázio e um berilo. Versículo 11. Na segunda fileira, uma turquesa, uma safira e um diamante. Versículo 12. Na terceira fileira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Versículo 13. Na quarta fileira, um crisólito, um ônix e um jaspe. Todas foram engastadas em filigranas de ouro. Versículo 14. As pedras correspondiam aos nomes dos filhos de Israel, 12 ao todo, gravadas como um selo, cada uma com o nome de uma das 12 tribos. Versículo 15. Fizeram correntes de ouro puro trançadas, como cordas, para o peitoral. Versículo 16. Fizeram 2 engrenagens de ouro e 2 argolas de ouro e prenderam as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Versículo 17. Prenderam as 2 correntes de ouro nas 2 argolas nas extremidades do peitoral. Versículo 18. As outras 2 pontas das correntes prenderam as 2 engrenagens, que fixaram nas ombreiras do colete, na parte da frente. Versículo 19. Fizeram 2 argolas de ouro e as prenderam nas outras 2 extremidades do peitoral, na borda interna, voltada para o colete. Versículo 20. Fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam na parte inferior das ombreiras do colete, na frente, perto da costura, acima do cinto do colete. Versículo 21. Amarram o peitoral pelas suas argolas às argolas do colete com um cordão azul, para que ficasse sobre o cinto do colete e não se soltasse, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 22. Fizeram o manto do colete sacerdotal, tecido inteiramente de fios azuis. Versículo 23. A abertura para a cabeça no centro do manto tinha uma borda reforçada, como a gola de uma armadura, para que não se rasgasse. Versículo 24. Fizeram romãs de fios azuis, roxos e vermelhos e linho fino trançado na barra do manto. Versículo 25. Fizeram também sininhos de ouro puro e os prenderam entre as romãs, ao redor da barra do manto. Versículo 26. Havia um sininho e uma romã, um sininho e uma romã, por toda a barra do manto, para ser usado no ministério, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 27. Fizeram as túnicas de linho fino trançado para Arão e seus filhos. Versículo 28. O turbante, os gorros e as calças de linho fino. Versículo 29. E o cinto de linho fino trançado e de fios azuis, roxos e vermelhos, obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 30. Fizeram o diadema sagrado de ouro puro e gravaram nele como um selo as palavras: Santidade ao Senhor. Versículo 31. Prenderam-no com um cordão azul no turbante, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 32. Assim foi concluída toda a obra do tabernáculo, a tenda do encontro. Os israelitas fizeram tudo exatamente como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 33. Levaram o tabernáculo a Moisés, a tenda e todos os seus utensílios, os ganchos, as armações, as travessas, os postes e as bases. Versículo 34. A cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, a cobertura de couro e o véu protetor. Versículo 35. A arca da aliança com suas varas e o propiciatório. Versículo 36. A mesa com todos os seus utensílios e o pão da presença. Versículo 37. O candelabro de ouro puro com suas lâmpadas, os acessórios, o óleo para a iluminação. Versículo 38. O altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e a cortina da entrada do tabernáculo. Versículo 39. O altar de bronze com sua grelha de bronze, suas varas e todos os seus utensílios, a bacia com sua base. Versículo 40. As cortinas do pátio, seus postes e bases, a cortina da entrada do pátio, suas cordas e estacas, e todos os utensílios para o serviço do tabernáculo, a tenda do encontro. Versículo 41. As vestes litúrgicas para ministrar no santuário, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes para seus filhos. Versículo 42. Os israelitas fizeram todo o trabalho exatamente como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 43. Moisés inspecionou a obra e viu que a tinham feito conforme o Senhor ordenara. Então Moisés os abençoou. Êxodo 42.1, 38. Versículo 1. O Senhor disse a Moisés. Versículo 2. No primeiro dia do primeiro mês, você levantará o tabernáculo, a tenda do encontro. Versículo 3. Colocará nele a arca da aliança e a cobrirá com o véu. Versículo 4. Trará a mesa e arrumará nela os seus utensílios.
Trará o candelabro e acenderá as suas lâmpadas. Versículo 5. Colocará o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e pendurará a cortina da entrada do tabernáculo. Versículo 6. Colocará o altar do holocausto diante da entrada do tabernáculo, a tenda do encontro. Versículo 7. Colocará a bacia entre a tenda do encontro e o altar e a encherá de água. Versículo 8. Arrumará o pátio ao redor e pendurará a cortina da entrada do pátio. Versículo 9. Depois, você pegará o óleo da unção e ungirá o tabernáculo e tudo que nele está, consagrando-o a todos os seus utensílios, para que sejam santos. Versículo 10. Ungirá o altar do holocausto e todos os seus utensílios, consagrando-o, e ele será santíssimo. Versículo 11. Ungirá a bacia e a sua base, consagrando-a. Versículo 12. Depois, você fará Arão e seus filhos se aproximarem da entrada da tenda do encontro e os lavará com água. Versículo 13. Vestirá Arão com as vestes sagradas, ungirá-o e o consagrará, para que me sirva como sacerdote. Versículo 14. Fará seus filhos se aproximarem, vestirá as túnicas. Versículo 15. E os ungirá como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será um sacerdócio perpétuo, de geração em geração. Versículo 16. Moisés fez tudo exatamente como o Senhor lhe ordenara. Versículo 17. No primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, o tabernáculo foi levantado. Versículo 18. Moisés levantou o tabernáculo, colocou as bases, armou as armações, colocou as travessas e levantou os postes. Versículo 19. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura da tenda por cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 20. Pegou as tábuas da aliança e as colocou na arca, colocou as varas na arca e pôs o propiciatório sobre ela. Versículo 21. Trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor, cobrindo a arca da aliança, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 22. Colocou a mesa na tenda do encontro, no lado norte do tabernáculo, fora do véu. Versículo 23. Arrumou os pães da presença sobre a mesa, diante do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 24. Colocou o candelabro na tenda do encontro, em frente à mesa, no lado sul do tabernáculo. Versículo 25. E acendeu as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 26. Colocou o altar de ouro na tenda do encontro, diante do véu. Versículo 27. E queimou incenso aromático sobre ele, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 28. Pendurou a cortina da entrada do tabernáculo. Versículo 29. Colocou o altar do holocausto na entrada do tabernáculo, a tenda do encontro, e sobre ele ofereceu o holocausto e a oferta de cereal, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 30. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e a encheu de água. Versículo 31. Moisés, Arão e seus filhos lavaram as mãos e os pés com a água da bacia. Versículo 32. Sempre que entravam na tenda do encontro ou se aproximavam do altar, lavavam-se, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 33. Moisés levantou o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou a cortina da entrada do pátio. Assim, Moisés concluiu a obra. Versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Versículo 35. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Versículo 36. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas prosseguiam em sua jornada. Versículo 37. Mas, se a nuvem não se levantava, eles não partiam até que ela se levantasse. Versículo 38. A nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo durante o dia, e, à noite, havia fogo na nuvem, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Marcos 1:2.1-28. Versículo 1. Este é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Versículo 2. Conforme está escrito no profeta Isaías, eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho. Versículo 3. Voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Versículo 4. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Versículo 5. Toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam até ele, confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Versículo 6. João vestia roupas feitas de pelos de camelo e usava um cinto de couro na cintura. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Versículo 7. Ele proclamava: Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, cujas correias das sandálias não sou digno de curvar-me para desamarrar. Versículo 8. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Versículo 9. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão.
Versículo 10. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Versículo 11. Então veio uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Versículo 12. Imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto. Versículo 13. Ele ficou no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, e os anjos o serviam. Versículo 14. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. Versículo 15. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Versículo 16. Passando à beira do mar da Galiléia, viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Versículo 17. Venham, sigam-me, disse Jesus, e eu os farei pescadores de homens. Versículo 18. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Versículo 19. Indo um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco consertando as redes. Versículo 20. Imediatamente ele os chamou, e eles deixaram seu pai Zebedeu no barco com os empregados e seguiram Jesus. Versículo 21. Eles foram para Cafarnaum, e, no sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Versículo 22. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele os ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Versículo 23. Naquele momento, havia na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, que gritou. Versículo 24. O que você quer conosco, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir. Sei quem você é, o Santo de Deus. Versículo 25. Jesus o repreendeu. Cale-se e saia deles. Versículo 26. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Versículo 27. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: O que é isto? Um novo ensino, e com autoridade. Até aos espíritos imundos ele dá ordens, e eles lhe obedecem. Versículo 28. A notícia sobre ele se espalhou rapidamente por toda a região da Galiléia. Salmos 35, 1:16. Versículo 1. Contende, Senhor, com os que contendem comigo, combate os que me combatem. Versículo 2. Pega do escudo e da couraça, levanta-te em meu auxílio. Versículo 3. Empunha a lança e o machado de guerra contra os que me perseguem. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Versículo 4. Sejam humilhados e envergonhados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam e sejam humilhados os que tramam a minha ruína. Versículo 5. Sejam como a palha ao vento, quando o anjo do Senhor os expulsar. Versículo 6. Seja o caminho deles escuro e escorregadio, quando o anjo do Senhor os perseguir. Versículo 7. Pois, sem motivo, armaram para mim uma rede, sem motivo, cavaram uma cova para mim. Versículo 8. Que a ruína lhe sobrevenha de repente, que a rede que armaram os apanhe, e caiam nela para a sua própria destruição. Versículo 9. Então a minha alma se alegrará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Versículo 10. Todo o meu ser exclamará: Quem é como tu, Senhor? Tu livras o pobre daquele que é mais forte do que ele, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Versículo 11. Testemunhas falsas se levantam e me interrogam sobre coisas que não sei. Versículo 12. Retribui-me o bem com o mal e deixam a minha alma desolada. Versículo 13. Eu, porém, quando estavam doentes, vestia-me de luto, humilhava-me com jejum e orava constantemente. Versículo 14. Como se fosse meu amigo ou irmão, eu andava curvado, de luto, como quem chora por sua mãe. Versículo 15. Mas, quando tropecei, eles se alegraram e se reuniram. Aglomeraram-se contra mim, e eu não sabia. Rasgaram as suas vestes e não pararam de me atacar. Versículo 16. Com zombaria blasfema, rangiam os dentes contra mim. Provérbios 9, 11, 12. Versículo 11. Por meu intermédio, os teus dias se multiplicarão, e aumentarão os anos da tua vida. Versículo 12. Se fores sábio, a sabedoria será tua. Se fores zombador, sozinho suportarás as consequências. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspire ações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã, continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores. Fiquem na paz e até o próximo estudo.